Eu convido os amados irmãos a abrirem a Bíblia Sagrada na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Faremos a leitura da segunda parte desse texto até o final, segunda, terceira e quarta parte do texto indicado. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de analisarmos a primeira parte do versículo de número 9, e agora, na sequência, o restante do versículo citado. Filipenses 3:9. O que nos diz a palavra do nosso Deus? E ser achado nele, nós já vimos. Agora, na sequência. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é o texto base da nossa reflexão na noite de hoje e que deve nos orientar pelos próximos 30 a 40 minutos de exposição. Na medida em que eu e você adentrarmos esse texto, nós iremos perceber que muitas das coisas aqui apontadas pelo apóstolo Paulo não são novas na epístola de Paulo aos Filipenses. De forma direta ou indiretamente, ele já destacara as ricas doutrinas aqui apontadas. Mais precisamente a doutrina da justificação, a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da cristologia, a doutrina da imputação e outras tantas que marcam o enredo do texto ora lido. Agora convém que eu e você tenhamos em mente que estas verdades, elas precisam ser ditas, algumas, e por que não dizer, várias e várias vezes ao nosso leviano coração, a fim de que isto possa adentrar a nossa alma e nos moldar de dentro para fora. Pois isto é o Evangelho. A religião nos molda de fora para dentro. Muda apenas a nossa aparência. Muda os nossos trajes, o corte de cabelo, o nosso semblante, mas o Evangelho é diferente. O Evangelho toca também na nossa aparência, mas muito mais no nosso homem interior. Ele nos cura verdadeiramente. Não é um paliativo, mas uma cura de caráter definitiva, ou uma cura no seu sentido mais pleno, verdadeira, genuína. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto ora lido, precisamos ter em mente, mais uma vez, que pela força dos nossos próprios méritos, o máximo que nós conseguiremos alcançar é nos distanciarmos de Deus. Quanto mais eu e você estivermos apegados à nossa autojustiça, mais longe de Deus, eu e você iremos nos encontrar. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que, assim como lá no Jardim do Éden, em Adão, o nosso primeiro pai, toda a humanidade estava representada, em Cristo Jesus nós também estamos representados, mas com uma leve distinção. Em Adão, todos os seres humanos estavam representados. Quando Adão deu ouvidos a leviandade do seu próprio coração e pecara, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. Mas em Cristo Jesus, à luz das Sagradas Escrituras, nem todos os seres humanos estão representados. Quem está representado na cruz do Calvário? Quem está sendo representado em Cristo Jesus? Os filhos de Deus. Todos os seres humanos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus somente aqueles que foram alcançados por sua graça salvífica, levados até a cruz, não pela força dos seus próprios méritos, mas pelo quebrantamento que vem do coração de Deus para o coração de todos estes. E por que não dizer de todos nós? Penso eu que assim eu posso dizer. E eu quero acreditar que todos nós, no seu sentido mais pleno, pertencemos ao Senhor Jesus. Eu e você precisamos ter em mente que não há qualquer possibilidade de céu para nós, fora de Cristo Jesus. Mas também, na medida em que eu e você
adentrarmos ao texto ora lido, precisamos ter em mente que a doutrina da justificação e a doutrina da imputação andam de mãos dadas, juntas, coligadas, unidas, e diz respeito a um ato de Deus de conotação jurídica e econômica, em que o próprio Deus, no seu tribunal celestial, paga ou decide pagar a nossa dívida eterna. Em outras palavras, Ele, no seu tribunal celestial, declara-nos perdoados dos nossos atos malignos, dos nossos atos pecaminosos e mais. Ele nos declara justos diante dEle por causa de Cristo Jesus. Pastor, tem como ser mais claro? Quando do alto do seu trono, sublime e majestoso trono, Deus olha para nós que estamos em Cristo, Ele já não vê mais os nossos pecados no seu sentido mais pleno. Ele vê o sangue de Cristo remidor sobre todos nós. Ele vê a justiça de Cristo em nós e por causa disto, e tão somente por causa disto, nós não somos consumidos pela sua ira justa. Percebamos que de alguma forma o apóstolo Paulo não está a destoar daquilo que ele vem dizendo nos versículos anteriores. No domingo passado, na análise do versículo número 8, e versículo 9, primeira parte, nós vimos a seguinte temática: Paulo e a comunhão com Cristo Jesus para a salvação, uma questão de utilidade prioritária. Momento no qual o apóstolo Paulo descortina em que de fato estava ancorada a decisão de considerar os seus méritos como lixo, como esterco, como estrume, como algo desprezível, a saber, a doce e verdadeira comunhão com Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo tratava isso não como algo de pouca importância, mas como uma questão de utilidade prioritária. 3 verdades foram apreendidas naquela noite. A primeira delas, Paulo priorizava a unidade ou a utilidade do sublime conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor, para a salvação. Versículos número 8, primeira parte. Naquela ocasião nós destacamos que este sublime conhecimento de Cristo Jesus, de fato é extremamente útil e precisa ser tratado por todos nós como uma questão da mais alta prioridade do nosso coração. E diz respeito a muito mais do que informações sobre a pessoa de Cristo Jesus. Toca acima de tudo em uma vida verdadeiramente de intimidade, de relação genuína com Cristo Jesus. Uma coisa é nós termos informações sobre Jesus, e outra coisa é nós termos um coração rendido a Ele. Em segundo lugar, naquela noite, Paulo priorizava a utilidade do amor a Cristo Jesus, seu Senhor, para a salvação. Versículo número 8, segunda parte. Momento no qual nós destacávamos que o amor de Deus em Cristo Jesus nos constrange, nos molda, nos muda, nos leva a uma mudança de caráter, de comportamento, de engajamento, a uma reavaliação das prioridades mais latentes do nosso coração. O amor de Deus não nos deixa permanecer da mesma forma. Sobretudo, aqueles que um dia tiveram acesso a este amor. Não somente da boca para fora, mas no coração, na mente, na alma, no caráter. Vimos também, em terceiro lugar, Paulo priorizava a utilidade de ganhar e ser achado em Cristo, Jesus, seu Senhor, para a salvação. Ganhar e ser achado em Cristo Jesus deve ser a prioridade do nosso coração. Eu e você ganhamos muitas coisas, perdemos outras tantas. Eu e você às vezes nos achamos perdidos dentro do nosso próprio mundo. Se tem uma coisa que eu e você precisamos tratar como da mais alta importância, é ganhar a Cristo e sermos achados nele. Às vezes eu e você nos encontramos em tantos lugares, em tantas situações, em tantos contextos, menos
nele. E ele é a razão da nossa vida. Nele nós encontramos a verdadeira justificação, a nossa aceitação diante de Deus. Parafraseando a exposição de domingo passado, não existe céu sem Jesus. Para a noite de hoje, versículo 9 e todo o texto ora mencionado. E eu quero pensar esse texto a partir da seguinte temática: justificação, um ato proveniente de Deus em Cristo, creditado a nós pela fé. Não por obras, não pelos nossos próprios méritos, mas unicamente pela fé. E fé não é algo que eu e você conseguimos produzir por nós mesmos. É uma expressão da graça, da misericórdia de Deus em todos nós. Algumas lições podem ser destacadas a partir do texto mencionado. Quais lições são estas? A primeira na noite de hoje: a justificação não é proveniente de méritos humanos. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 9, segunda parte. Acompanhe comigo. Não tendo justiça própria, que procede de lei. Pergunta: o apóstolo Paulo está destacando isso somente aqui? Nos versículos anteriores ele não falara sobre estas coisas? Ele falou, ele vem argumentando, ele vem apresentando argumentos e mais argumentos, consolidando a ideia de que a justificação não é proveniente de méritos humanos. E quando o texto fala de justiça, mais precisamente a segunda parte do versículo número 9, tem-se em mente uma vida vivida em conformidade à vontade de Deus. Logo, permita-me aqui uma paráfrase: não tendo vivido uma vida em conformidade à vontade de Deus, a partir dos meus próprios méritos, das minhas próprias conquistas, em conformidade à santa lei do meu Deus. Gênesis capítulo 18, verso de número 25, declara-nos: longe de ti fazeres tal coisa. Fazeres o que, Moisés? Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Pergunta: quem é o juiz sobre tudo e sobre todos? Cristo Jesus. Deus, o Pai, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Portanto, nosso Deus, Ele sim é o verdadeiro juiz e julga a todos. Esse juiz, por acaso, é leviano? Este juiz é, por acaso, passível de ser corrompido? Claro que não. Moisés está convencido ao declarar ou ao escrever as declarações no versículo número 25 de Gênesis capítulo 18, que ao Senhor não pertence a injustiça. Deus nunca condenaria o justo. Deus nunca absolveria o culpado. E se eu e você avançarmos um pouquinho mais na narrativa bíblica, iremos nos deparar com o texto de Naum. Naum capítulo 1, verso de número 3, primeira parte. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Deus nunca terá por inocente o pecador. Aquela máxima de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é um engodo, é uma mentira. Mentiram para mim, mentiram para você, mentiram para nós. Deus odeia o pecado. Deus sente repulsa para com o pecado. E as mesmas declarações se aplicam ao pecador. Deus é justo juiz. Ele não sofre barganhas. Ele não pode ser comprado. Ele não pode ser enganado. Ele não pode ser ludibriado.
o nosso Deus é justo e justo juiz. Ele nunca terá por inocente o culpado. E você sabe o que é mais assustador? É o que o apóstolo Paulo destaca em Romanos capítulo 3, versos de número 10 a 12. Como está escrito, citando o Salmo 14, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É claro que esse texto, pastor, não pode ser levado ao pé da letra. Porque muito antes de ter vindo à igreja, muito antes de termos nos rendido a Cristo, nós já praticávamos boas atitudes. Lembre-se de uma coisa: se alguma coisa boa há em nós, não vem de nós mesmos. O que de bom eu poderia mencionar em nós? Sermos cordiais uns com os outros? Sermos respeitadores? Até isto que eu e você poderíamos tratar como uma questão de obrigação, do campo das coisas da ordem comum, até isto não vem de nós mesmos. Toda boa atitude, toda boa ação provém de Deus para o nosso coração. Até mesmo as boas atitudes praticadas pelos ímpios, por aqueles que ainda não foram salvos, e alguns não serão salvos, até mesmo neles, as suas boas atitudes provêm de Deus. É um mecanismo do Senhor Deus, provendo minimamente a estrutura social, para que possamos viver e experimentar dele nesta esfera de existência. Diz o texto de Romanos capítulo 3, verso de número 10, não há justo nenhum sequer. Você sabe o que significa dizer? Eu e você, no final das contas, por nós mesmos, não somos justos. A expressão que melhor caracteriza o nosso caráter é a injustiça. O texto não para por aí. Na sequência de Romanos capítulo 3, um pouco mais à frente, versículo de número 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um santo sequer, no sentido mais pleno, entre nós seres humanos. Não há ninguém bom, no seu sentido mais pleno, entre nós seres humanos. Não há ninguém que mereça Deus pelos seus próprios méritos entre nós seres humanos. E você sabe o que é o mais assustador? Em face dessas declarações que nos mostra a nossa triste realidade, é a declaração de Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Você sabe o que de fato nós merecemos diante de Deus? Juízo eterno, morte eterna, separação eterna de tudo aquilo que é bom no ser de Deus. Paulo está convencido disso. Por isso ele não perde a oportunidade de inculcar na mente dos crentes filipenses e de todos os seus leitores posteriores: eu fui justificado, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo, não por causa de justiça própria, que procede de lei. Pastor, tem como ser mais claro? Para que eu e você pudéssemos ser salvos pela força da nossa obediência à lei de Deus, eu e você nunca poderíamos ter cometido qualquer lapso de pecado. E isto eu e você não poderemos mais vivenciar. Por que não? Porque nós cometemos vários e vários pecados. E você sabe o que é mais interessante? Salmo 51, verso de número 5. O salmista Davi entende que desde a sua mais tenridade, ele já se constituía um pecador. Os bebês, ao nascerem, já se constituem pecadores. Desde os seus ventres, desde a barriga de suas respectivas mães, já se constituem
Adãozinhos, pecadores, depravados no seu sentido mais pleno. O que eles não têm ainda é o tempo disponível para descortinarem toda a podridão do respectivo coração. Mas todos nós já nascemos pecadores. Em outras palavras, já nascemos herdando o pecado original de Adão. Segunda importante verdade na noite de hoje. A justificação é proveniente da fé em Cristo Jesus. Olha que está isso no texto. Terceira parte do versículo de número 9. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o apóstolo Paulo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. E aí agora na sequência. Senão a que é mediante a fé em Cristo. E aqui é interessante trazer a seguinte nuance. A fé, enquanto fé, é apenas um instrumento. A fé não salva-nos. A fé não tem poder de nos justificar. Quem nos justifica é o objeto da fé. Quem nos justifica, quem nos salva, quem nos perdoa, não é a fé em si, enquanto fé, mas o objeto dela, o foco dela, a atenção prioritária desta fé. E a fé mencionada aqui, na terceira parte do versículo de número 9, ela está ancorada não em feitos humanos, não na própria conquista humana, mas na pessoa de Cristo Jesus. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual é o detalhe? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. A fé ali apontada não é um feito humano, mas uma expressão da graça de Deus ao coração dos seus. Quantas vezes você já não se sentou com alguém, falou do Evangelho, falou de Cristo, mas o sujeito permanece com seu coração petrificado pelo pecado. E você mostra, e você argumenta, e você abre as Sagradas Escrituras, e você explica, e você clama. E o sujeito permanece endurecido, embrutecido, e muitos vêm até a igreja. E eu vou até um pouco mais longe. Muitos chegaram até se tornarem membros da igreja. São membros da igreja institucionalizada, mas não pertencem a Cristo. Por que não? O coração é petrificado pelo pecado. Estão apegados aos seus achismos, às vaidades loucas dos seus respectivos corações. Aqueles que verdadeiramente servem a Cristo são pessoas vazias de si mesmas. Vazias em que sentido? Dos seus egos inflamados, da sua própria prepotência, da sua própria arrogância, dos seus achismos, das vaidades. Não é a minha vontade, não é a tua vontade, é a vontade dele para nós. E é isto que deve reger a nossa conduta, as nossas relações, o nosso comportamento, a nossa postura, acima de tudo, diante dele que tudo vê e que tudo controla. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por que a nossa salvação não depende de nós? Porque para Deus não interessa necessariamente o que tu faz ou o que tu deixa de fazer para a tua salvação. Porque no final das contas, meus irmãos, o máximo que nós conseguiríamos fazer com a força do nosso próprio braço é nos distanciarmos cada vez mais dele. Com os nossos braços, com os nossos comportamentos, com a nossa postura, temos mais a tendência de cavarmos com a nossa própria mão, com a nossa vida, o buraco do nosso próprio fracasso. De você e de mim não provém nada de bom. Por isso que a justificação é proveniente da fé em Cristo Jesus. E nem crer nós poderíamos fazer se não fosse a graça de Deus em nós. Todos aqueles que
de alguma forma conheceram verdadeiramente a Cristo Jesus, não são capazes de dizerem: eu acreditei. Sozinho eu fui até Ele. Ninguém que tendo tido acesso ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus é capaz de dizer, no interior do seu coração: eu fui até Ele. 1 João 4,19, nós amamos, porque primeiro Ele nos amou. Nós jamais alçaríamos voos ou daríamos um passo sequer em direção ao trono da graça, se não houvesse da parte dele a iniciativa de vir à nossa realidade, a lama do nosso pecado, a podridão da nossa vida e nos resgatar, nos limpar, nos lavar. O que ele fez, portanto? Ele imputou a nós aquilo que pertencia a Cristo Jesus. A doutrina da imputação é uma doutrina que nos remete ao contexto do mundo da economia. A justificação ao contexto jurídico. Deus, no interior do seu tribunal, nas regiões celestiais, como um justo juiz. Ele não nos absolveu gratuitamente. Alguém pagou. E pagou um alto preço por todos nós. Quem foi esse alguém? Cristo Jesus. Assim como em Adão nós estávamos representados, os verdadeiramente filhos de Deus, não todos, porque todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus, que foram levados até a cruz por sua graça salvífica. Estes experimentaram do quê? Do pagamento da dívida. Todos nós estávamos com um saldo negativado em nossa conta diante de Deus. E o que ele fez? Por causa da justiça de Cristo, pegou a justiça de Cristo, o pagamento, as boas obras de Cristo e creditou a nossa conta. A nossa conta, outrora estava negativada diante de Deus. Agora ela passou a ficar positiva. Não há méritos em mim. Não há méritos em você. Há méritos unicamente, restritivamente, na pessoa de Cristo Jesus. E como é que nós nos apropriamos disso? Pela fé. E a fé não vem de nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, todo o extrato de dívida que pairava sobre nós, diante do tribunal de Deus, foi devidamente quitado. Então penso eu, que já posso, em face destas declarações, trazer aqui uma aplicação prática. Menos de você mesmo e mais de Cristo em você. Menos de nós mesmos, do nosso leviano coração, arrogante, prepotente. Pastor, diga com outras palavras, você é nada, simplesmente nada. Eu sou nada, simplesmente nada. Não há em nós nada de bom. Portanto, tratemos uns aos outros com cordialidade. Você não é tão boa assim, minha irmã. Você não é essa última Coca-Cola do deserto. Você não é o último pacote ou a última bolacha do pacote. Você é simplesmente nada. Assim como eu também sou simplesmente nada. Se algum valor há em nós, não é por causa de nós mesmos, é por causa de Cristo Jesus. Logo, menos de mim mesmo e mais de Cristo em minha vida. Menos de você e mais de Cristo em você. Por que é que eu devo olhar sempre para o meu próximo e tratá-lo com respeito, tratá-lo com cordialidade, tratá-lo com dignidade, reconhecendo a sua importância muito mais valiosa do que a minha?
porque isso Ele mandou eu fazer. Quem é você para pensar o contrário? Quem sou eu para pensar o contrário? Em terceiro lugar, a justificação é proveniente da vontade de Deus, baseada na fé. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo 9. Olha o que diz o texto bíblico. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. E aí agora na sequência a última parte. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. É Deus o Pai, amados irmãos, que acredita em nós a justiça de Cristo baseada na fé. Jesus alcança o posto de ter sido obediente, de aplacar a ira de Deus. Todos os seres humanos, à luz de Romanos capítulo 1, verso 18, estão debaixo da ira justa de Deus. Deus pega a justiça de Cristo, Deus o Pai, pega a justiça de Cristo e acredita a nossa conta. E isto Ele faz, gerando em nós fé. Deus o Pai é quem nos declara justos. Deus o Pai é quem nos perdoa por causa de Cristo. Deus o Pai é quem nos enviou o Filho para morrer em nosso lugar. Deus o Pai é quem nos concede a prerrogativa da fé. A fé não é algo que eu e você alcançamos pela força do nosso próprio braço. Não é o resultado da nossa intelectualidade. Não é porque eu e você paramos determinado dia e decidimos a refletir sobre a nossa vida. E chegamos à seguinte constatação: eu preciso de Deus. Eu preciso abandonar o mundo. Não, simplesmente não. Pois da nossa parte, jamais, em hipótese alguma, poderíamos apresentar diante de Deus qualquer coisa boa. Certo apologeta, no contexto do século passado, disse: a minha fé é simplesmente as minhas mãos vazias com as quais eu me achego diante de Deus. Tem como ser mais claro? Não há nada que eu e você possamos apresentar diante de Deus como uma contrapartida, como se nós pudéssemos amenizar a nossa culpa diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus está vendo você quando você não está se vendo. Deus conhece a podridão do meu coração. Deus conhece a minha natureza adâmica. Deus conhece até onde eu posso ir nas bestialidades do meu coração. E a mesma coisa em relação à sua pessoa. A justificação, isso aqui é interessante, meus irmãos. A justificação foi encabeçada pelo nosso Deus no seu sentido mais pleno. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, trabalhando em conjunto para gerar em nós aquilo que nós jamais poderíamos alcançar pela força do nosso próprio braço. Pergunta: tem como esse projeto dar errado? Sim ou não? Não tem. Você sabe por que esse projeto nunca poderia dar errado? Porque quem o encabeça nunca errou, nunca vai errar. Porque quem o encabeça é nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, que tudo controla, que tudo governa. Nada passa despercebido diante desse Deus. Perceba que de alguma forma são as mesmas verdades, mas com leves nuances de distinções, e que por sua vez cativam a nossa mente, prendem o nosso coração. O preguiçoso passaria apenas o olho por cima. O despretensioso, o sujeito que não tem engajamento e comprometimento com as Sagradas Escrituras, simplesmente voaria por cima do texto. Verdades como estas não podem ser tratadas como se fossem de pouca importância.
todo santo dia eu preciso ser lembrado de que a minha salvação não depende de mim. Dr. William Hendricks, no seu comentário, disse uma coisa que é extremamente pertinente e se adequa a esta parte da exposição e cai como uma luva. Ou eu e você abandonamos a nossa própria autojustiça para recebermos a justiça de Cristo, ou nós nunca iremos possuir a justiça de Cristo Jesus. Você sabe o que é o mais interessante? Com Deus não se brinca. Se Ele falou que é desse jeito, não tem como negociar. Ariovaldo Ramos, nos seus tempos áureos, dizia: Deus tem métodos dos quais Ele não abre mão. Ele disse que para sermos salvos, nós precisamos diminuir e Cristo Jesus crescer em nós. E Ele não vai abrir mão disto. Então, se você se acha mais do que qualquer outra pessoa, eu cumpro o dever na noite de hoje de dizer que você corre um sério risco de ir para qualquer céu, menos o céu de Deus. Importa que você diminua, que nós vejamos Cristo Jesus em você. Importa que você veja Cristo em mim. Importa que você veja Cristo nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas reações, no meu comportamento para além do púlpito desta igreja. Quem eu sou em casa, quem eu sou no supermercado, quem eu sou no futebol à noite, na segunda-feira, na quadra da igreja, quem eu sou lá no salão de cabelo, quem eu sou no trânsito, revelará se de fato Cristo Jesus é tudo para mim ou apenas parte de alguma coisa que eu sempre recorro quando eu estou precisando de alguma ajuda. Qual que foi o tema da exposição na noite de hoje? Justificação. Um ato proveniente de Deus em Cristo, creditado a nós pela fé. Quais foram as verdades destacadas? 3. A justificação não é proveniente de méritos humanos, versículo 9, segunda parte. Segundo lugar, a justificação é proveniente da fé em Cristo Jesus, versículo 9, terceira parte. E em terceiro lugar, a justificação é proveniente da vontade de Deus, baseada na fé. Última parte do versículo número 9. Pastor, e em termos de aplicação, o que tudo isso que for destacado tem a ver com a minha vida? Daqui a pouco, pastor, eu vou pegar no batente muitos afazeres ainda esta noite. Amanhã pular cedo da cama, muitas obrigações, muitas responsabilidades, muitas decisões importantes. O que a exposição na noite de hoje tem a ver com a minha vida em termos práticos? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que visam amarrar a exposição na noite de hoje. A primeira delas, e elas funcionam como um lembrete, ou um relembrar de importantes verdades destacadas no decorrer da exposição. Primeira delas, os méritos humanos, no máximo, o que podem fazer é nos distanciarmos de Deus. Tudo em nós foi corrompido pelo pecado. Isso significa dizer que você não deve confiar em você mesmo. O mundo coach, a teologia brasileira, os púlpitos da igreja brasileira diz: você tem um gigante dentro de você. Você precisa descobrir a beleza do seu mundo interior. Mas todas as vezes que nós fazemos essa viagem, você sabe o que a gente encontra? Um mundo medonho dentro de todos nós. Não existe beleza em nós. Não existe qualquer tipo de potencialidade em nós, fora de Cristo. Então, viva mais uma semana, se Deus lhe permitir, na dependência de Deus. Eu não sei quais são as decisões que você vai ter que tomar essa semana. Eu não sei o que você vai ter que comprar, o que você vai ter que vender. Eu não sei qual é a viagem que você vai ter que fazer. Eu não sei o que você vai fazer essa semana. Mas tudo que você for fazer, faça na dependência de Deus. Você não sabe o que você tem que fazer. Deus sim sabe o que você tem que fazer. Segundo lugar, a nossa fé não nos justifica-nos, mas o alvo da nossa fé sim, a saber, Cristo Jesus. Fora de Cristo não há justificação. Em outras palavras, não há perdão, salvação, vida com Deus. Não se esqueça, portanto,
essa semana você pode se encontrar com Deus. Essa semana eu posso me encontrar com Deus. Portanto, menos de mim mesmo e mais de Cristo em minha vida. Menos de você mesmo e mais de Cristo em você. Nunca se esqueça, a tua salvação não depende daquilo que tu faz ou daquilo que tu deixa de fazer, mas daquilo que Cristo Jesus fez. Uai, pastor, então, para que serve mesmo as minhas boas obras, as minhas boas atitudes? Elas apenas refletem se você foi salvo ou não. Mas elas não contribuem em nada para a tua salvação. Elas apenas servem como um testemunho, se de fato você está em Cristo ou não. E em terceiro lugar, a nossa justificação em Cristo Jesus pela fé é uma obra de Deus. Não é de baixo para cima, mas de cima para baixo. Eu e você carecemos da atuação de Deus em nós. Eu e você precisamos de Deus em nós a cada milésimo de segundo da nossa existência. Lembre-se, não se esqueça, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Não é obra minha, não é obra sua, é obra de Deus em nós. O quanto de Deus há em você? O quanto de Deus as suas ações revelam? Você sabe o que é o mais triste, meus irmãos? Eu sou pastor, a minha função, eu vivo isso diariamente, de domingo a domingo, eu respiro essas coisas. Eu estou lidando todos os dias praticamente com demandas diversas. Você sabe o que é o mais interessante? Existem mais muita gente, que não é de Deus, que não pertence a Cristo. As ações, as nossas ações revelam isso. Não tem como nós mentirmos. Não tem como nós nos enganarmos. Não tem, amados irmãos, é impossível isso. As nossas ações revelam quem de fato nós somos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus, o Senhor sabe o quanto nós somos dependentes do Senhor. O quanto nós carecemos de Ti, misericórdia da nossa vida. Que isso não sejam meras palavras lançadas ao vento. Sê conosco. Nós não podemos dar um passo sequer sem a Tua vontade. Quanto mais respirarmos, não deixa, Senhor Deus, passarmos a eternidade experimentando da Tua ira nas regiões infernais. Não deixa, Senhor. E não deixa, Senhor Deus, servirmos ao Senhor por medo do inferno. Não deixa. Nos faça, Senhor Deus, servir ao Senhor pelo que o Senhor é. Pela beleza da Tua santidade. Pela beleza do Teu ser. Quebranta nosso coração. Remove as pedras desta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Remove, Senhor Deus, os joios dentre nós, por favor, Senhor. Senhor Deus, nós temos visto, na medida em que o tempo vai seguindo o seu curso, tantas lutas, tantas oposições na igreja mundo afora. Protege a Tua igreja, Senhor. Protege o Teu povo. Salva-nos, ó Deus. Por favor, em nome de Cristo Jesus, nos salva. Completa a boa obra que iniciastes em nossa vida, Senhor. O nosso coração é duro. O nosso coração ama o erro. O nosso coração deseja pecar. Misericórdia de nós. Não nos deixa sozinhos, por favor. Nós não vamos conseguir. A Tua palavra nos diz que o Senhor é fiel e verdadeiro. E nós cremos, e porque nós cremos, aqui nós nos encontramos.
apesar, ó Deus, de reconhecermos de que se aqui chegamos não porque fomos mais inteligentes, mais sábios, mas por causa do Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe aqui. Então, Senhor Deus, aplica essas verdades ao nosso coração, que as bestialidades, as leviandades, o nosso orgulho, os nossos achismos, a nossa religiosidade não venha roubar de nós as ricas verdades destacadas na noite de hoje. Que o Senhor seja tudo para nós. Por favor, nos ajuda, Senhor Deus, a jogar para bem longe do nosso coração os nossos ídolos, os nossos méritos. Nada somos, não prestamos para nada. Ai de nós, se não for o Senhor em nossa vida. Se temos comida, se temos um trabalho, se temos recursos, tudo vem do Senhor. Nos ajuda a viver a nossa vida na dependência do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.